Indo lá para o julgamento lá dos processos lá da Lava Jato. Umas coisas que as pessoas têm que entender. Que esse negócio não é tão, né, não é essa panacea, essa coisa maluca, maravilhosa, né? Lula livre. O que acontece? O que está sendo discutido no STF? Está sendo discutido o seguinte. Você tem o delator, quando delata, ele já tem a pena dele fixada, já está tudo no capricho, certo? Lá na investigação. O que se discute é o seguinte, quando chega no final do processo, nas alegações finais da defesa, é o finalzinho do processo, já terminou a instrução probatória, já ouviu todo mundo, já juntou todos os documentos, aí a parte final do processo penal você tem alegações finais da acusação, alegações finais da defesa, certo? A discussão é a seguinte, os juízes da Lava Jato, quando chegava nesse final, o que eles faziam? Abriam vista para o Ministério Público apresentar alegações finais, acusação, MPF, e quando chegava na hora da defesa, ele jogava todo mundo no mesmo mulão, ou seja, delatores e delatados falando com o mesmo prazo. Qual o problema disso? E é isso que está sendo discutido no STF. Quando você dá o mesmo prazo para o delator e para o delatado apresentarem suas alegações finais, a regra de proteção, de defesa do réu, ela é violada. Por quê? Porque se o delatado apresenta suas alegações finais junto com o delator, quando ele apresenta as suas alegações finais, ele não sabe o que o delator falou dele. Quais foram as alegações finais do delator, porque as alegações finais do delator, exatamente porque ele é um delator, elas são acusação sobre ele. E a regra do processo penal é o seguinte, a defesa se manifesta por último. Toda a prova produzida, as alegações que acusam a defesa, que acusam o réu, toda produzida, aí com base nisso, com tudo na mão, ele vai poder apresentar suas alegações finais. Ele vai apresentar sua última defesa antes da sentença. Essa é a regra. O que os juízes da Lava Jato estavam fazendo? Botando todo mundo junto, aí se arguiu que botar todo mundo junto, como foi feito nos processos da Lava Jato, violava o direito de defesa dos delatados, que precisavam de saber o que o delator ia falar para poder se defender melhor. Ou seja, os delatores tinham que vir antes, tinha que vir a acusação, MPF, depois delatores, e aí sim delatados na ordem para poder apresentar alegações finais. É isso que está sendo discutido. Muito bem. O que acontece? Lá no STF, formou-se maioria para poder dizer o seguinte, essa regra que a Lava Jato estava aplicando, de mandar todo mundo junto, no mesmo mulão, com o mesmo prazo, viola a defesa. Muito bem. Esqueçamos essa modulação, por enquanto, lá do Toffoli. Vamos falar que vai dar tudo certo. Certo? Que essa posição vai vir redonda, do jeito que foi colocada. Do jeito que foi formada agora, na última semana. O que pode acontecer? O que pode acontecer é que as alegações finais e o que vem depois delas, e o que vem depois das alegações finais, a sentença, podem ser anulados. Ou seja, não se anulará processos inteiros. Você só anula do local onde houve o vício processual para frente. Ou seja, todas as provas vão continuar valendo, tudo. O que você vai fazer é dar uma atrasada e vai anular a sentença. Então, o que acontece? Processo do Lula. Tanto do Triplex quanto do Cid de Atibaia tiveram esse vício, mandando todo mundo fazer junto. Na melhor das hipóteses, o que vai acontecer? O processo vai ser anulado das alegações finais para frente, ou seja, as provas vão continuar redondas, não vai mexer em prova. A prova vai ficar toda lá. E a valoração dessa prova também fica tranquila. Essa prova é lista considerando as regras do jogo postas. O que você vai fazer é o seguinte, vai anular as alegações finais e vai anular a sentença. Ou seja, todos os processos voltam para a primeira instância. E aí o que vai acontecer? Lula vai para a rua, mas aí vem as alegações finais que elas vão vir bem rapidinho, vai vir uma nova sentença condenatória que vai vir rapidinho e vai vir a confirmação em segunda instância. O que Lula faz? Volta para a cadeia.
Eu Você acho até que, entendeu? eu acho até que você está muito otimista, Fernando, porque eu acho que o que vai vingar na modulação é o voto da Carmen Lúcia. Conhecendo aquela turma Exato. ali, aliás, a gente tem que pensar, né, do pior, indo do pior até o menos pior. Teve aquela também, João Sem Braço do Barroso, falando que regra processual só se aplica para frente. Então, o que passou, passou, não interessa que violou, né, o devido processo, nada disso. Passou, é Não, uma mera regra processual e por isso só se aplica para novos casos, que passou, passou. E a Carmen Lúcia dizendo aquele negócio, não, tudo bem, mas vamos ver no caso concreto se houve ou não um prejuízo a essa pessoa. Aí vão falar, não, isso é caso a caso, à la carte, não. O Lula não teve problema nenhum. Olhando aqui o caso concreto, ele falar junto com o Léo Pinheiro, não teve problema não. Não vejo isso em que isso possa ter prejudicado especificamente. Então, Lula não está valendo. Aécio, Temer, JBS, tranquilo, anulado. exatamente, Romulo. Isso daí eu estou falando da melhor perspectiva. Se tudo der certo, se o Toffoli não for um filho da puta, se o voto da Carmen Lúcia não vingar, se tudo der certo, se vivermos numa democracia bacana do arco-íris, onde os direitos não são violados. Mas olha só, o que tem de acontecer, até pelo pedido de vista do Toffoli? O sistema processual brasileiro, em especial o sistema de nulidades, ele foi destruído pelos tribunais superiores já há alguns anos. O que é isso? Fica muito rápido. Todo ato ilícito no direito brasileiro, não só no brasileiro, mas no direito brasileiro, todo ato ilícito, civil, trabalhista, tributário, ele tem uma sanção. Você não pode cometer coisa ilícita. Você tem uma sanção. Se você viola, por exemplo, uma norma penal, o que você vai? Você vai para a cadeia. Se você viola, por exemplo, uma norma civil, você constrói um contrato viciado para poder induzir a pessoa a erro, qual que é a sanção? O contrato deixa de ter validade. Qual é a sanção de cometimentos de ato ilícito no processo penal, que é um dos ramos do direito brasileiro? É a famosa nulidade. O ato processual cometido ilegalmente, ele é anulado, é como se ele não existisse, e tudo que deriva dele também é considerado como se não existisse. Tudo que vai para frente. Muito bem. Como é que os nossos tribunais, em especial o STF e o STJ, destruíram essa regra e hoje nós praticamente não temos um sistema de nulidades no processo penal? No final das contas, vale tudo no processo penal hoje, principalmente depois do Lava Jato. É o seguinte, é exatamente o que você colocou, Rom. Você pega o processo, você vê que tem um vício grave. Pode ter uma nulidade, aí tem aquela divisão de nulidade absoluta relativa, mas enfim, não faz mais sentido isso hoje. Você viu que tem um vício grave, que tem uma ilegalidade grave no processo. Qual é a sanção? Qual é a pena? Qual que é o castigo para quem pratica isso? A nulidade. Antigamente, quando esse ato ilegal era muito grave, era uma nulidade absoluta, cancelava, anulava o ato e tudo que vinha depois dele, imediatamente, automaticamente. Hoje em dia não. Hoje em dia, os nossos tribunais passaram a aplicar a todo tipo de nulidade a regra que você aplica para nulidades simples, tranquilas, pequenininhas. Agora é para todo mundo. Qual que é essa regra? É isso que você falou, a regra do prejuízo e que apareceu no voto da Carmen Lúcia. Olha, a nulidade é grave mesmo. É um negócio bizarro que aconteceu aqui. É um negócio ilegal, frontalmente ilegal, a gente reconhece. Mas a parte prejudicada, que normalmente é o réu, né, tem que comprovar o prejuízo. Se ele não comprova que ele teve um prejuízo com essa ilegalidade, a gente valida a ilegalidade e toca o barco. É isso que vem sendo feito em massa. Aí o que acontece? Você não consegue comprovar isso. Por quê? Porque aí vem a defesa e fala o seguinte, que olha, a prova que eu tenho que esse ato ilegal arrebentou com o meu cliente, arrebentou com o meu assistido, é que ele foi preso por causa dele. Ele está na tranca. Ele foi criminalizado por causa dessa ilegalidade. Essa é a prova que eu tenho que houve um prejuízo para ele. Os tribunais não reconhecem isso como prejuízo. Ou seja, ele foi preso ilegalmente, mas isso não é comprovação de prejuízo algum, toca o barco, e hoje os processos penais vão rodando cheio de nulidade a ponto de a gente poder falar que todo juiz, todo magistrado, todo juiz, todo desembargador,
e todo ministro tem o seu próprio Código de Processo Penal. E você, para advogar nisso, é um inferno. Né? Então, no final das contas, nós temos isso. O sistema de nulidade está implodido. Quando a Carmen Lúcia deu o voto dela falando que você tem que olhar caso a caso, ela está anunciando exatamente essa teoria. Que a teoria do prejuízo, você que está aí na Suíça, deve conhecer o Brocardo melhor do que eu. Pas de nullité sans risque. Não há nulidade sem prejuízo. A gente estuda isso também aqui no Brasil e é aplicado nos tribunais. Você tem que comprovar o prejuízo, o fato do cidadão ter sido preso pela ilegalidade não comprova o prejuízo, o cara fica preso, o processo segue. Quando ela cantou isso, você já viu, olha, os outros não haviam levantado essa teoria que eles sempre levantam, mas ela levantou. O que o Toffoli fez? Pediu vista, dizendo que vai acompanhar a maioria, ou seja, vai reconhecer que houve cerceamento de defesa, houve ato ilícito, e tem que anular mesmo, mas aí é aquele negócio que eu te disse. Só das alegações finais para frente, as provas, o corpo probatório continua. Se tudo der certo, se tudo der certo. Se tudo der certo. Só que ele pegou para modular a decisão. Aí você já sabe, ele estava querendo uma semana para poder juntar com a cachorrada dele, para tentar bolar uma interpretação jurídica que faça com que essa regra de nulidade se aplique a determinados processos de gente que não importa muito e não se aplique a outros. Ele pediu essa uma semana, Romulus, para pensar com a sua equipe como construir uma argumentação jurídica a fim de preservar os grandes feitos da Lava Jato, ou seja, o processo de Lula, a prisão de Lula e de outros grandes figurões que foram atacados pelo absurdo ilegal e inconstitucional que foi toda essa operação Lava Jato. Então, ele pediu uma semana, porque estava pressionando, já tinha que botar voto, certo? Aí me acontece o trem do Janot. Ele falou, olha, eu estou tão abalado, nós temos que pensar no STF, na proteção, na defesa das instituições e do Tribunal Supremo, eu acho que eu não vou colocar quarta-feira. Ou seja, ele ganha mais tempo para poder conchavar e construir com a sua equipe e com todo mundo que está por trás dessa zorra, desses bastidores espúrios e corruptos que existem atrás do STF, que fica dando essas decisões fora da Constituição, fora da lei posta, para quê? Com isso do Janot, ele vai ter mais tempo, ele tem uma justificativa para poder tirar de pauta por mais de uma semana e ir costurando nos bastidores, como ele costurou nas eleições e como ele vem costurando, colando com o bolsonarismo e com a cachorrada entrevista das Forças Armadas, né, que estão junto com o Bolsonaro, uma solução jurídica que diga, que resgate essa teoria do prejuízo que surgiu no voto da Carmen Lúcia e que os outros deixaram de lado, resgate ela e diga o seguinte, olha, tudo bem, a gente reconhece, tem legalidade braba mesmo, mas ela vai valer para uns processos, não vai valer para outros. Coincidentemente, esses outros no qual ela não vai valer, vai estar de Lula e tantas outras pessoas. É isso. É a cara de pau desse filho da puta, em especial o Toffoli e Carmen Lúcia, de fazer essas articulações. Mas mesmo se não tivesse isso, se der tudo certo, o pessoal pode ficar intranquilo, porque não vai dar muito bom. Se cancelar a decisão do Moro da condenação do Triplex, se cancelar a decisão do sítio de Atibaia da condenação da Gabriela Hart, o máximo que vai acontecer é voltar para a fase final. A fase final vai passar rápido, vai vir uma nova sentença, mais bem estruturada até, condenando de novo. A aprovação em segunda instância vai vir rápido também no TRF4, Lula volta para a cadeia. Lula só não volta para a cadeia se ele seguir o velho conselho do duplo expresso, desde a época lá do sindicato, de São Bernardo, sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo. Se Lula se tornar um estadista de vez, jogar a história no lombo e, ao sair por alguma carga d'água, sei lá, por uma progressão que ele aceite qualquer coisa, pedir o asilo político e ir para uma embaixada de um país forte que consiga bancar a interferência estadunidense, a contrariedade do governo dos Estados Unidos, tipo Rússia. Mas nem China vai comprar uma briga dessa. Acho que é Rússia ou, sei lá, Venezuela, qualquer coisa nesse sentido. Lula vai fazer isso?
não vai fazer. Não é do perfil dele, nunca foi. Então, não adianta ter esperança. Se houver a nulidade, o máximo que vai acontecer é Lula ir para a rua um pouquinho, logo depois vem as condenações, ele volta. E, como a gente havia dito lá no início, não deve voltar para a Superintendência de Polícia Federal, deve voltar para um quartel, para um presídio federal mesmo. Isso. Ficou claro? Claríssimo. O complicador aí, Fernando, é que se ele fosse se asilar numa embaixada, ele teria que levar metade dos filhos, ou até a maior parte, né? Porque estão aí Exatamente. na lista também, e aí tem que levar a esposa, né, neto, não sei o quê, porque não tem como se manter, etc, etc. Então, um complicador. Aliás, já falei aqui, minha opinião é que o Lula pulou na granada, o que mais pesou foi a questão dos familiares dele. A minha interpretação, mas